Enquanto aqui no Brasil nós estamos preocupados com a nossa própria sobrevivência, o resto do mundo vive um momento de bomba relógio. É verdade que o líder norte-coreano Kim Jong-un, que Trump chama de baixinho e gordinho, tem uma ré gigantesca e aproveitou um convite do novo presidente sul-coreano Moon Jae-in para restabelecer um diálogo e diminuir as tensões entre os países. Apesar disso, os bolsonaristas de lá da Coreia do Sul alegam que o presidente sul-coreano é um frouxo. E acreditem, mesmo apaziguando as tensões, afinal de contas existiu um risco de mísseis nucleares serem disparados contra a Coreia do Sul e Japão. Então, mesmo apaziguando as tensões, sua popularidade caiu. Mas se o mundo não vai ser destruído agora por uma guerra nuclear no chamado Extremo Oriente, há outros motivos para preocupação. Um dos fatores que levaram o povo a eleger Trump, além da promessa de emprego para o americano médio, muros supostamente racistas e a negação do aquecimento global, existia a promessa de que o mundo seria mais comercial. Afinal de contas, Trump era um empresário e, obviamente, menos conflituoso. Ele dizia na campanha sob a administração democrata o seguinte: este é o legado de Hillary Clinton: morte, destruição, terrorismo e fraqueza. Os estreitos laços de Trump com a Rússia, seu principal adversário militar, pelo menos o principal adversário militar dos Estados Unidos, poderiam, em tese, reduzir as tensões entre os rivais. Mas não podemos esquecer um outro lema da campanha de Trump, contraditando o tema dos democratas, que era estou com ela, no caso, com a Hillary. Na campanha de Trump ele dizia: estou com vocês, lutarei por vocês e ganharei por vocês. Trump seria a favor do povo, mas não podemos esquecer que os bilionários amigos do Trump tecnicamente também são do povo e têm seus interesses pesados quando Trump e sua equipe analisam o cenário internacional. Depois da Primavera Árabe, restaram dois grandes conflitos que têm elevados interesses econômicos e políticos, quais sejam o conflito no leste ucraniano, conhecido como a região de Donbass, que inclui as autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk, onde Poroshenko, presidente ucraniano, eleito, a gente sabe como, com a tomada de poder estilo Primavera Árabe, o Poroshenko manifesta o interesse de tomar o controle da região à força, o que agravaria no mundo as estatísticas das crises humanitárias. Porém, o segundo conflito, o primeiro é o da Ucrânia, e o segundo conflito é aquele da Síria, desejada por conta de suas imensas reservas naturais, especialmente de gás e petróleo. Quando a mídia se refere a ditaduras, o ditador Bashar al-Assad, na Síria, não podemos esquecer que o Ocidente apoia ditaduras como a da Arábia Saudita. O problema é que os Estados Unidos apoiaram diversos grupos rivais na Síria para a desestabilização da região, inclusive facilitando a vida do que os russos chamam de Daesh ou Estado Islâmico. Isso porque, ao apoiar rebeldes de forma, digamos, indiscriminada, muitas das armas dadas aos rebeldes foram parar na mão do Estado Islâmico. E eu já tenho dito aqui há anos que Assad não cai porque a Rússia vai defendê-lo a qualquer custo. Dos curdos, da Europa, de Israel e dos Estados Unidos. E vou repetir, a qualquer custo. Assad é importante comercialmente para a Rússia. Não podemos esquecer que os europeus são os principais consumidores de gás russo e existia um plano de, com a tomada da Síria por forças inimigas ou pelo menos por forças amigas do Ocidente, e por forças inimigas do regime, o gás da Síria poderia ser transferido para a Europa de uma forma mais em conta, diminuindo significativamente a dependência europeia da Rússia. O gasoduto, aliás, eu já comentei aqui no canal, já estava muito bem idealizado e as parcerias já estavam até mesmo firmadas.
A Rússia, sabendo disso, defende Damasco, que é a capital síria, e o presidente Assad, repito, a qualquer custo. E já antecipando os interesses mais ousados do Ocidente, teria mandado, e aí é a notícia-chave desse vídeo, mandado à Síria nada menos do que 4 aviões de combate de 5ª geração, o Su-57, ainda em fase de testes. E esses caças, eles têm algumas qualidades, como velocidades supersônicas incríveis, uma alta dirigibilidade, eles podem ficar invisíveis aos inimigos e podem destruir caças americanos furtivos como o Su-22, o top hoje dos Estados Unidos, que estaria sendo substituído pelos F-35, que ainda estão numa fase bem anterior ao Su-57. Aliás, e isso pode ser também, né, esse envio desses caças lá para a Síria, isso pode ser uma resposta também a Israel, que chegou muito perto de Damasco e a força síria, com equipamentos russos, derrubou um avião israelense, o que teria abalado a fama de invencível da Brigada Aérea Israelense. O ataque também realizado pelo governo da Síria à Guta Oriental, pertinho de Damasco, é uma resposta clara de que o governo sírio está disposto a retomar posições importantes e a Rússia deixa cada vez mais claro que seus interesses econômicos não serão invencidos pelos interesses econômicos dos outros. Tirando o menino maluquinho da Coreia do Norte, a Rússia tem reforçado suas alianças com o Irã. Há muito, tem tido um excelente relacionamento militar com a China, inclusive realizando exercícios militares conjuntos. E mais do que isso, ao salvar a vida de Erdogan, presidente da Turquia, reverteu as posições políticas de um adversário histórico, e Erdogan, por baixo dos panos, se tornou, apesar de ele odiar Assad, ele se tornou um aliado forte da Rússia na Síria, ao combater curdos, rivais de Assad e pró-americanos. Aliás, ainda buscando aqui a questão do campo econômico, o petro, a criptomoeda tão zoada aí da Venezuela, por quem tem bitcoins, é um laboratório. Preste bem atenção nisso. É um laboratório de um projeto bem mais amplo que envolve China e Rússia, cujo objetivo é reduzir o poder econômico norte-americano e europeu sobre as economias globais, evitando ou pelo menos diminuindo o poderio de sanções norte-americanas. O próprio norte-coreano Kim Jong-un seria possivelmente um dos atores principais nas moedas virtuais, especialmente porque a Coreia do Norte é suspeita de ser a maior ladrona, entre aspas, de bitcoins do planeta, E talvez tenham sido esses recursos que tenham contribuído para ajudar nos planos nucleares do baixinho e gordinho. E oficialmente a Rússia não se pronunciou, voltando à questão dos caças, não se pronunciou sobre esses 4 superjatos que supostamente estariam já em território sírio, mas sempre que perceberam ameaças a Assad, os russos responderam à altura. E repito, os russos lutarão até as mais graves consequências para evitar que Assad seja derrubado, ou que, ao menos, vai lutar para que seja mantido seu poder de influência sobre as regiões mais importantes em termos econômicos da Síria. Não é à toa que o exército sírio está atacando regiões controladas pelos rebeldes e aumentando as tão chamadas crises humanitárias. Isso ocorre porque o governo sírio quer retomar importantes territórios que são apoiados por forças do Ocidente, em especial por forças americanas, que querem manter os poços de petróleo e gás conquistados em poder desses rebeldes e estimular a discórdia e para tentar a médio ou longo prazo a derrubada do Assad, o que já está claro que a Rússia não vai querer permitir,
A crise humanitária síria, portanto, é fruto de uma disputa por petróleo e gás e demais recursos naturais, além de um conceito de guerra por poder político. É o resultado da ganância humana sobre o pretexto de se lutar contra o terrorismo. É sempre o resultado da luta do bem contra o mal. Mas não seria o bem e o mal, nesses casos, bem relativos? Obrigado pela atenção e no mais, valeu!